Começando um novo Ações em Foco. Hoje, dia 18/6, quinta-feira após super quarta, turma. Estamos aqui para ver qual foi a reação das ações após a manutenção da taxa de juros pelo Banco Central Americano, também conhecido como Fed, e também a redução da taxa de juros aqui no Brasil pelo Copom. Isa, como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo, e você, Gabriel? Ó, o pessoal é fã da sua abertura, hein? Aí, ó, o É, Félix estão já falou, gosto gostando? muito do call, do, call do Gabriel. Showman. Boa, bora para cima. Turma, Bora. temos aqui mais um dia para a gente analisar as ações, mais um dia para a gente ver quem sofreu e quem se beneficiou com essa mudança, né, de mercado, Isa. A gente já tinha o Exato. consenso de acordo com essas decisões, mas o que pegou muita gente de surpresa, inclusive eu, não sei você, mas foi ali o comunicado, tanto o discurso do Fed quanto a ata do Copom, que trouxe aí um cenário de incerteza para as próximas decisões. O que você achou, Isa, desses dois âmbitos? Sim, também achei bem ambíguo ali, né? Sem direção, sem muito guidance. Aqui no Brasil, a gente vê uma queda, né? Continuação da queda de juro, porém, também tivemos uma outra questão que eu achei legal, no caso, foi que a decisão foi por unanimidade, né? Ou seja, todos votaram a favor da queda. Porque quando acontece de alguém divergir ou não, geralmente fica ainda pior o cenário e traz ainda maior volatilidade, principalmente para o VIX, né, que é o indicador do medo nos Estados Unidos, né, que é um controlador de vol, basicamente. Então, aí temos várias notícias para hoje e várias ações aí oscilando bastante também. Tem umas que já saíram aqui várias vezes, né, Gabriel? Não sei se você deu uma Sim. olhadinha. Já dei aquela olhadinha aqui. E até interessante, Isa, no que você falou, justamente eles não darem o guidance que é, turma? O direcional, a expectativa do que será feito nas próximas reuniões, também houve a redução, principalmente pelo Fed, tanto do discurso quanto da ata da reunião. Então, apesar da gente ter a unanimidade na decisão, o que deixou o mercado ali bem sem rumo foi justamente esse encurtamento do comunicado do Fed. Não teve ali nenhum direcional do que eles pretendem fazer, só colocaram que vão ali olhar fortemente esse impacto do Bom Dia, tanto pela construção de data centers, consumo de energia, mão de obra, esse impacto que está trazendo inflação na economia, como também os impactos ainda que devem se manter ativos nas próximas semanas, mesmo com a resolução do conflito do Oriente Médio. Nas próximas semanas, o mercado ainda deve sentir alguns vestígios, né, econômicos do que foram nesses últimos meses de guerra. Daí, o Fed alertou bastante para isso. Já o Banco Central deu ali a entender, né, de que fará a manutenção nas próximas reuniões, diferente do Fed, que deixou em aberto, mas dá a impressão de que eles aumentarão os juros já na próxima reunião. É que tem alguns indicadores aí que forçam isso, né? Essa questão, né, Gabriel? Como, por exemplo, o payroll vindo muito acima da expectativa do mercado. Porém, hoje a gente teve um indicador que mostra o oposto, né? Deixa eu até pegar aqui o nome que eu tinha separado, que saía às 9h30, que é a atividade industrial, não, os pedidos Sim, iniciais por seguro-desemprego. os dois, né? Exatamente. Que aí veio acima da expectativa do mercado. Então, tem alguns indicadores divergentes nos Estados Unidos. Isso mostra que o Fed ele não pode dar, né, escrever na pedra o que ele vai fazer na próxima reunião. Como o Copom aqui no Brasil, que falou sobre a manutenção. Quando a gente vê manutenção, entende-se por manter a mesma taxa, né? Ou seja, na próxima reunião eles vão manter 14,25. Eles não pretendem diminuir, a não ser que tenha uma mudança estrutural, que aí sim possa ter um alívio em relação à política monetária, né? Então a gente tem ali uma expansão de política monetária. Mas mesmo ocorrendo essa baixa no quesito de taxa de juro aqui no Brasil, ainda temos uma política monetária extremamente contracionista. E isso impacta diretamente
as empresas. Então, a gente vê isso refletindo justamente nos balanços, na vendas no varejo, e a gente tem até um nome para isso, técnico, no mercado, que chama crowding out. Quando tem uma política fiscal, monetária muito contracionista e, ao mesmo tempo, prejudica as empresas e, ao mesmo tempo, não pode ser reduzida porque a atividade em outros sentidos, em relação, por exemplo, à inflação, etc., continua acelerando. Então, esse efeito crowding out significa que você tem a questão juro alto e, ao mesmo tempo, empresas tendo prejuízos e não pode abaixar porque tem parte de serviços inflação ainda puxando ali a economia. Então, isso é um efeito que a gente enxerga muito bem aqui no Brasil, porém, a gente começa também a enxergar nos Estados Unidos, né? Então, acho que essa é a questão maior quando a gente fala e entende ali por juro, tá? Então, eu quis me estender um pouquinho mais sobre esse assunto, porque, querendo ou não, isso daí é o nosso guidance para a hora da gente fazer uma avaliação de uma empresa, né? Isso. E só para fechar isso, turma, os 2 pontos que a Isa tocou no começo, do índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia e o pedidos iniciais por seguro-desemprego, por que eles mostram ali caminhos opostos? Porque se o índice de atividade industrial mostra que veio acima, mostra uma economia forte, mostra uma indústria ali sendo produtiva. E agora, se a gente tem um pedido de seguro-desemprego também um pouco acima do que era esperado, mostra que em algum setor essa turma está sendo demitida. Por isso que tem os dois lados. O lado de que a indústria ainda está forte, fomentando a economia, o que gera inflação, e um lado onde as pessoas também estão precisando de seguro-desemprego, pois estão sendo demitidas. Exatamente. Olha o chat aí, hein, pessoal? Vamos comentar. Mandem as ações que vocês querem que a gente faça análise aí no hiato das 3 maiores altas e as 3 maiores baixas. E o pessoal aí fala assim, ó, cara, boa tarde, Eli. Valeu por estar aí. O Júlio falando Lorde e Márcia. Por que Márcia? Não sei, não entendi. Márcia é tipo a empregada do Lorde, é muito engraçado. Aí olha que sacanagem. O Ariel aqui, Gabriel parecendo uma bergamota de laranja. Hoje a gente está sendo tirado aí pelo chat, hein, pessoal? Aqui Boa o tarde. Júlio, muito bom os áudios do cara que imita o Michael. Chama a Márcia, Lorde. Gosto muito do call de abertura do Gabriel, ele é showman. Tamo junto, Félix Trader. O Ariel também, Pink o cérebro. Pelo tamanho do crânio já dá pra quem saber que é o cérebro. E a Isa dando risadinha aí. Não faz sentido, eu sou o cérebro, eu sou mais baixinha. Mas é que também se colocar. É que a gente não tá na mesma câmera. Mas se colocasse a cabeça na mesma câmera, a Isa ia parecer criança. Quando o Gabriel me conheceu, ele achou que eu era mais nova que você, né? Achava. Eu tenho 25, turma, mas a Isa ela é magrinha e também ali não é muito alta. E ela anda no Fiat 500, né? Então parece que acabou de tirar a CNH. Aí você pensa, 20 anos de idade. A minha Joaninha foi citada aí. Agora que eu percebi, o fone da Isa é o mesmo modelo que o meu, Logitech. Não sei nem se é Logitech, viu? Acho que é. Nesse estilo todo aí deve ser Logitech. É mesmo, é Logitech, tava escrito aqui, ó. Logitech. Aí o Ariel ali. Cara, chamei o Gabriel de Guilherme, agora que li foi mal. Boa, acontece. Boa tarde, Eli, tudo bem? E a Vanessa chegando com a gente. Boa tarde, diz Gabriel. Eu recebi uma notificação do Nubank. Falava que as taxas melhoraram. Seria esse o momento de investir nas caixinhas? Fala, Isa, para quem que melhorou as taxas? Então, Vanessa, vamos relembrar. Eu acho, eu e o Gabriel concordamos aqui que achamos que Nubank é um bom investimento. Teve a questão de sexta-feira, aquele anúncio de Não, Isa. Ela está falando que recebeu uma notificação no aplicativo que as taxas melhoraram, se referindo às caixinhas, né? Da taxa de juros. Mas eu tô falando do contexto porque eles mandaram essa notificação. Perdão. Eu achei que você estava falando sobre o investimento na ação do Nubank.
Não, não. Eu falo, Perdão. o Nubank em si é um bom investimento. E sexta-feira teve aquele erro operacional onde eles anunciaram ali que ia ter uma liquidação extrajudicial. E foi literalmente um erro operacional. Foi alguém interno que acionou aquilo sem querer e o pessoal entrou meio que em pânico. E aí, obviamente, que depois, quando tem esse risco de imagem, quando a gente fala de uma instituição financeira tão grande como é o Nubank atualmente, eles fazem uma benfeitoria ali para tentar se redimir. Então, quando as caixinhas melhoram em relação ao Nubank logo após um evento de imagem como esse, sim, eu acredito que seja um bom momento para poder fazer um investimento, se fizer sentido, obviamente, para você olhando seu longo prazo, entendendo suas necessidades, né? Porque as caixinhas têm variações, estava nesse, então você precisa ficar atenta na liquidez, né? Quando que você retorna o dinheiro de volta. Se você coloca o dinheiro lá, você consegue resgatar no dia seguinte ou no mesmo dia, quantos por cento do CDI acima. Então, tudo isso precisa ser avaliado, né? A depender das suas necessidades, tá? Mas, em geral, eu acredito que teve essa melhora nas taxas aí por causa de um efeito beneficente por causa do risco de imagem de sexta-feira. Eu discordo em partes da Isa, tá? Discordo em partes porque, na minha percepção, esse tipo de notificação deles é justamente querendo indicar que a redução da taxa de juros é benéfico para você investir. É benéfico para você investir, mas em ativos de risco, tá? Nas caixinhas é benéfico para o banco. Por quê? Quanto mais baixo tiver os juros, mais baixo você está emprestando seu dinheiro para ele, e aí menos ele tem que te pagar para daí ele ganhar mais ainda emprestando seu dinheiro para terceiros, entendeu? Eu acho que esse caso específico do Nubank foi referente a isso, no sentido de que eles tendo uma taxa de juros menor, eles te pagam menos juros e daí eles te emprestam dinheiro para terceiros. Claro, diminuiu 0,25, né, Isa? É pouquíssima coisa. Quando tiver, sei lá, se chegar a 5%, aí talvez o Nubank hackeie seu celular para você investir tudo nas caixinhas e daí eles conseguirem pagar apenas 5% para você e emprestar 20% para alguém. Eu acho que é o combo dos dois, né? Eu acho que não à toa saiu ali uma notícia sexta-feira estrondosa sobre a empresa e ao mesmo tempo teve uma colisão com a queda de juro na quarta-feira, né? Acho que foi a união ali das estrelas. Exato, acho que são as duas coisas, né? Um pouco de cada. É. A gente não vai saber. E se a gente fizer qualquer tipo de correlação, pode ser uma correlação espúria. Então, vamos para as maiores altas? Ou temos Bora outras lá. perguntas agora? Deixa eu dar um Deixa eu ver F5 aqui, aqui. senão leva xingo. Só ler aqui as mensagens. Gabriel, estão montando a carteira já? Como faço para acessar? É ser ótimo ter uma carteira e aprender como montar a carteira meio que do zero. Ariel, hoje às 19 horas sai o 7º episódio, tá? Do portfólio. Já temos 6 ações aí públicas para vocês. Hoje sai a 7ª. Estou montando aí primeiro a carteira ali com foco em crescimento. E daí, após isso, a gente vai ver ali qual foi a interação maior que teve, justamente para pegar um pouco de renda fixa, pegar um pouco ali de fundos, entre outras coisas. Envolvendo essa pergunta da carteira, Isa e Gabriel, nas vossas avaliações, o prêmio de risco oferecido pelos ativos brasileiros atualmente compensa as incertezas relacionadas à política fiscal, ao ambiente regulatório e ao ciclo eleitoral? Como você compara a atratividade do Brasil em relação a outros mercados emergentes nesse momento? Quer que eu responda primeiro, você complementa ou inverso, Isa? Pode, eu já falei bastante hoje, pode tocar aí. Então, Não, mas na eu minha posso concepção, falar também. não, eu dou risada de bobo mesmo. Na minha concepção, vale sim o risco para parte da carteira, tá? Eu, Gabriel, ainda tenho um apetite a risco maior no âmbito de ações. E eu prefiro estar com a maior parte dos meus ativos nas ações, tá? Agora, na parte ali de títulos públicos, eu gosto bastante do IPCA. Não tenho interesse no pré-fixado e também só tenho interesse na Selic, justamente para reserva de emergência. Então, para mim, a gente tem Tesouro Selic para reserva de emergência
Tesouro pré-fixado para saber que existe e Tesouro IPCA para investir como renda fixa, tá? Tesouro IPCA para investir como renda fixa, por quê? Em ciclos como o que tivemos agora, onde o IPCA explodiu, a gente consegue pegar ele com uma taxa de juro real mais ou menos entre 7,5% a 8% para um prazo longo. E por que é legal pegar para um prazo longo? Claro, não dá para fazer a conta aqui para mostrar para vocês agora, mas tem uma coisa que chama PU, que é o preço unitário de aquisição do título. Então, de acordo com a taxa, você tem um PU, porque é quanto a inflação mais essa taxa rendendo em cima desse financeiro vai chegar no final desse prazo, tá? Então, se você tem ali, por exemplo, R$ 1.000, ele precisa, números aqui de exemplo, tá, turma? Não são esses números. Se você tem R$ 1.000, ele precisa, por exemplo, de 12% ao ano para chegar a R$ 3.000 daqui 10 anos. É só exemplo, tá? Não está certo essa conta. Se essa taxa sobe para 15%, você não precisa de mais de R$ 1.000 para chegar nos mesmos 3.000. Você precisa agora só de 800, vai chutando. Agora, se a taxa cai de 12 para 9, você não precisa mais de R$ 1.000, você precisa de 1.200. Então, essa variação do preço do título é o que é bom para capturar quando você investe num tesouro IPCA. Se você pega esse tesouro pagando IPCA mais 8%, quando ele cai, por exemplo, para IPCA mais 5%, ele não valorizou só IPCA mais 8% nesse período de tempo. Ele teve a valorização também dessa mudança do PU, do preço unitário. Porque você não precisa mais daquele financeiro de IPCA mais 8 para chegar no mesmo valor no final do título. Você precisa de um valor mais alto, visto que a taxa caiu. Mesmo com a redução do prazo, com uma taxa mais baixa, você precisa de um financeiro mais alto para chegar ali com o mesmo valor no final do título. Deu para entender, Ariel? Por isso que eu acho mais interessante somente o IPCA nesse sentido de investimento. Pré-fixado não vejo benefícios, Selic eu vejo como reserva de emergência. E você, Isa? Eric aqui já perguntou se você tá na preguiça. Que isso? Não Nada, tomou seu Eric, ô Nescau louco. hoje, pão na chapa? Ô louco, comi minha banana com aveia e açúcar. Tô aqui bem Mas, tunada já. Mas vamos lá, Ariel. Eu acho que a sua pergunta ela é um pouco mais holística. O Gabriel foi um pouco mais técnico, né? Que tá certa a visão dele, obviamente. Concordo com você, Gabriel. E eu acho que sim, a carteira vale a pena fazer um investimento nos ativos brasileiros, porque a gente mantém também a taxa Selic alta, tem uma questão por trás disso também, tá? Para ser atrativo também para ter investimentos do exterior dentro do país. E isso acaba chamando a atenção de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Europa, para poder fazer investimentos para cá, quando a gente mantém um juro elevado por muito tempo. Por quê? Porque normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, né, CNTP, você vê um juro baixo nos países desenvolvidos e eles aplicando muito em ações. E aí os mercados emergentes, geralmente, naturalmente, já possuem um prêmio de risco mais alto por ter ali uma Selic, no caso do Brasil, que tem um prêmio de risco bem interessante. Isso acaba trazendo investimentos para esses países emergentes, tá? O que acontece, né? Agora eu acho que é mais a relação de timing. Então, por exemplo, os Estados Unidos está com essa incerteza em relação ao próprio juro, e aqui no Brasil, ao mesmo tempo, a gente também mantém um juro alto por muito tempo. Então, o investidor americano, quando olha isso, às vezes ele prefere aplicar no próprio tesouro americano do que para emergentes, porque é muito mais seguro você investir num título dos Estados Unidos do que num emergente como o Brasil. Agora, no ponto de vista brasileiro, eu acredito que seja uma oportunidade, sim, o investimento em ativos aqui que continuam descontados, múltiplos descontados, ativos que conseguimos fazer as avaliações e montar uma posição em carteira para buscar ali um rendimento a médio e longo prazo. Tem também oportunidades de swing trade, ou seja, entrar e sair em um período curto de tempo, não no mesmo dia como o day trade, mas um swing trade onde a gente compra, por exemplo, hoje e vende daqui uma semana, 2 semanas. Isso é classificado como swing trade. E falando de renda fixa especificamente, eu gosto da ideia de inflação também,
porque aplicar a inflação, além da gente ter o poder de compra sempre atualizado, na medida do possível, né? A gente sabe que o IPCA não reflete necessariamente a inflação real, mas na medida do possível a gente ter uma correção e não perder capacidade de compra, então comprar títulos atrelados à inflação, acredito que seja extremamente benéfico para a carteira. Em contrapartida, também, por ter um juro alto por muito tempo, ter uma Selic na carteira, também o CDI, é bem benéfico para a reserva de emergência e ações compondo ali a parte para buscar essa assimetria em relação ao prêmio de risco quando a gente vê mercados desenvolvidos versus emergentes, tá? Não sei se ficou claro, mas acho que essa é a minha visão. Ficou. Excelente, Isa. Boa explicação. Ele complementou aqui falando: estou construindo uma carteira de emergência. Pergunto da carteira porque pretendo montar uma carteira, mas também construir algo para cenários um pouco mais instáveis, digamos assim. Deu para Então, deixa entender, eu deu que para essa eu entender, começo. porque então a parte de emergência seria totalmente Selic. Deu. Será que eu caí ou foi o Gabriel? Ah, o Gabriel. Eu já estava aqui entrando em desespero. Mas vamos aí esperar então o Gabriel voltar. Enquanto isso, eu respondo você aí, Ariel. Mas eu acho que é isso aí mesmo, tá? Você construindo a sua carteira de reserva de emergência, muito mais atrelada ao CDI, ao Selic, e, e também aí depois para cenários mais instáveis, né? Que eu acho que é o que você está vislumbrando ali, é uma proteção patrimonial, né? Então, a Selic, com certeza, é o melhor caminho para você. Eu não sei se você está investindo através do próprio Tesouro ou você está investindo através de caixinhas, né, ou fundos referenciados ou CDBs, mas tudo isso são alternativas para você poder formar sua reserva de emergência. E isso em qualquer banco tem, só fique atento em relação à taxa que você vai selecionar, sempre escolha títulos que paguem ao menos 100% do CDI, porque isso acaba facilitando você para a conquista dos seus objetivos e principalmente para a proteção patrimonial, que é o que você busca aí, construir nesse prazo, tá? Na caixinha, então é isso, tá certo. Caixinha dificilmente dá menos que 100% do CDI. Então tá indo no caminho, Ariel, é esse caminho, manter as estratégias e acompanhar o portfólio do Gabriel, assim você consegue fazer as entradas nas ações. Se você tiver um excesso de patrimônio, você já consegue comprar no fracionário algumas ações ali para poder já mirar no médio e longo prazo, tá? Voltou, Gabriel? Voltei, do nada o Chrome começou a usar 17 GB de RAM. Aí eu finalizei ele Oh, rapidinho, reabri tudo. Aí eu falei, ué. ele tá Nossa, fazendo uma deep research aí, você nem sabe. tipo isso, estão minerando o meu computador. Daqui a pouco você tem um Bitcoin, você deveria ter deixado. Devia ter deixado. Mas foi estranho, do nada. Vamos lá, fazendo aqui então as três maiores altas, temos um ativo que fazia não muito tempo, mas algum tempo que não aparecia aqui, né? Opa, que eu VEG? peguei a VEG errada. A VEG, aquela lá que a gente olha para o céu e vê ela, não tanto para o céu para não ver a SpaceX, mas ali no horizonte você vê VEG. Analogias, né? Então, passou aí da nossa resistência no 44,79, buscando ali o nosso próximo ponto de resistência nos 47,13, depois podendo chegar aos 50,32 e no topo do ano, vamos ver aqui, 54,44. Então, VEG aí subiu 4,59, galera. Para uma ação aí, ó, que geralmente não tem vol, aí subiu 4%.
É muita coisa. E aqui o volume acima da média, fechando aí 45,81. E VEG aprovou, antes de ontem, 438 milhões em juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio é um incentivo tributário que a empresa faz para si mesma e também acaba beneficiando o investidor. Então, a VEG já é amplamente conhecida por entregar a, por entregar dividendos e também juros sobre capital próprio, ter uma boa, ter uma volatilidade um pouco mais controlada. Então, o pessoal gosta bastante desse tipo de ação, tá? Então, não sei se tem alguma coisa para falar aí, Gabriel. Não, nada a acrescentar sobre VEG não, Isa, tá perfeito. Show de bola. Então, aqui eu vou seguir para a próxima. Olha aí, Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Galera, já apareceu aqui, se eu não me engano, semana passada. E aí temos um candle de alta. Chamou de Guilherme hoje de novo? Peraí, Ariel, deixa eu ver aqui o que o Ariel falou. Não tô achando sua playlist, ô Gabriel, tem como mandar? Ô, produção, você consegue mandar aí? Ou já foi o link pro Ariel do portfólio? E aqui, então, falando de companhias de saneamento de Minas Gerais, temos um candlezinho mostrando quase um spinning top, né? Então, a gente vê muita sombra para cima, um pouco de sombra para baixo. Subiu 2,49, R$ 1,40 a 57,55. Então, assim, não temos notícias muito relevantes sobre companhia de saneamento de Minas, mas a gente vê, assim, que desde esse candle aqui supremo, esse super marubozu, no dia 3 de junho, desde então, ele está numa bela consolidação aí, um pouco, os candles bem dojis, assim, que a gente vê, né? Boa produção. Ó, o Guilherme apareceu aí, hein? Ô, Guilherme, a gente estava com saudade de vocês. De você, perdão. Fazia tempo que você não aparecia aqui no chat, hein? Não é mesmo, Gabriel? Sim, Guilherme tava sumido, perguntou de SpaceX, daí sumiu, acho que tava tradando a ação desses dias, né, Isa? Treinando a estoque e daí agora voltou. Então, como que tá os seus investimentos, Guilherme, em SpaceX? Conta aí para nós. Agora passando aí para a terceira maior alta. Mandem ações aí para a gente analisar também, viu? Não sei se a gente passou Boas. despercebido, se alguém já mandou ação, mas eu acho que não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas mandem ações aí para nós, que aqui depois dessa a gente avaliará as ações de vocês. Outra que estava aqui Você já passou ontem, por CPLE? CPLE. Não. Passa por ela, por favor, pra gente dar uma olhada, até como comparativo. Acho que acabou a de Minas Gerais ficou na frente, né? Nossa, você falou com muito sotaque agora de caipira. Mas... Ô, louco. Companhia Paranaense de Energia, turma. Mais uma aí, geradora para o Brasil. Até pegar o resultado do primeiro trimestre, que CPLE eu acho que é a primeira vez que aparece aqui Noções em Foco na Isa. Eu, pelo menos, não lembro sim. dela ter aparecido outras vezes. CPL tá maior do que o CSM. Sim, foi a segunda maior alta hoje, CPLE. Ah, mas ele não tá no Ibovespa aqui pra mim. Deixa eu ver. Só se. Ah, é verdade. Eu F5? vi. Pô, mas você viu aquela hora? Eu dei F5 na hora que eu falei assim, pô, leva o xingo. Eu dei F5 aquela hora. Eu já tinha Aí passado de. o seu Google ficou, ah, não. Pô, vou trollar ela hoje, vai. Turma, Vai Copel. levar xingo, sim.
Copel, também conhecida como a Companhia Paranaense de Energia, é uma das maiores empresas de energia elétrica no Brasil, né? Foi privatizada em 2023, daí o governo do Paraná deixou de ser o controlador e ela virou uma corporação. Ela opera nos 3 elos da cadeia elétrica, tá? Geração, através de hidrelétrica, eólica e também solar, transmissão com linhas de alta tensão, principalmente aqui não, né? Lá no sul do Brasil, que aqui é sudeste, e por último na distribuição, que é a entrega de energia para os consumidores finais lá no próprio Paraná. É uma das poucas empresas, tá? Aqui no âmbito nacional que atuam nas 3 etapas de geração, transmissão e distribuição. E agora falando sobre o resultado de Copel, teve ali um recorde histórico para um primeiro trimestre, 18% acima da expectativa o seu EBITDA e 17% superior ao primeiro TRI de 2025. O ajustado ficou em 1,7 bilhão. E realmente, turma, é bem alto até pelo tamanho da empresa, tá? O destaque foi justamente o segmento de geração e transmissão, que geraram 1,02 bilhão em EBITDA. Ou seja, o que ficou para trás foi somente a distribuição. Já a geração e transmissão voaram nesse resultado. Lucro líquido ficou em 694 milhões, crescimento ali tímido de 4,4% no anual. Já o recorrente veio mais forte, com 10,7% de crescimento a 640 milhões. E por último, a receita líquida operacional recorrente somou 6,9 bilhões, crescimento de 19,2% ao ano, turma. Excelente resultado de Copel, sem contar que o ponto de atenção foi a aprovação de 706 milhões em juros sobre capital próprio, logo ali após o demonstrativo dos seus resultados, e os bancos já viram espaço para distribuições adicionais de acordo com os próximos trimestres, tá? Exatamente. Vamos ver aqui os pontinhos. Hoje, lindo, um Marubozu de livro de análise técnica, 100% fechado, sem sombra para cima, sem sombra para baixo, 100% fechado, um volume bem acima da média, mais de 13 milhões em negociações, buscando o primeiro suporte nos 14,86, depois aí a segunda banda de Bollinger de 2 desvios padrões para cima, 14,94 e depois 15,27, 15,60 e no topo do ano temos ali 16,96, um belo papel, como o Gabriel bem comentou. E hoje encerrou subindo com esse belo Marubozu, 3,36 de alta, 14,78. Bom, muito bom, muito bom. Parabéns para o Gabriel. E aí, o que o Gabriel falou? Gabriel não, o Guilherme. Olha, até eu tô confundindo, hein, Ariel? Acabando julho, eu tô no internato, aí dificulta os traders. Ô, louco, como assim? Internato mesmo? Cursa medicina ou outra coisa? Eu não sei o que é. Tava lendo esses dias e queria perguntar porque às vezes as ações melhoram os resultados, mas no fim do dia caem. Vi esses dias Smith Wesson, que teve um lucro acima da expectativa, mas no fim do dia foi -1. Olha, já temos um doctor aqui, hein? Se a gente ficar doente, ligar pro Guilherme. Faz o que, Guilherme? Qual especialidade você vai pegar? Mas falando aí sobre a ação que você falou, é bem comum, na verdade, o resultado sair positivo e no dia a ação cair. Por que isso acontece? Quando a gente faz análise fundamentalista, a gente faz análise por trimestre, né? Então a gente avalia ali os múltiplos da empresa, o valuation, a TIR, o VPL, do que a gente acredita que a empresa pode chegar, qual que é aquele preço-alvo dela em cima dos fundamentos dela, né? Em cima da DRE, do balanço patrimonial, enfim, várias coisas. E a partir do momento que a gente faz aquela avaliação, a gente começa a se posicionar. A gente fala que esse posicionamento é smart money, né? Então, é aquelas pessoas que entram antes de sair o resultado, antes do pessoal validar a tese, enfim. A gente faz o investimento lá e fica comprado. Então, a gente compra, por exemplo, Copel, vamos até pegar aqui esse aqui de exemplo, né?
Você pega aqui, fez a avaliação, trimestre, vamos pegar começo de janeiro e vai para março. Você se posicionou aqui em janeiro de 2026, porque você fez a avaliação de acordo com o trimestre que ela soltou, falou, pô, faz todo sentido eu ficar comprado em Copel. Aí nisso, o papel vai subindo, né? Porque é um papel relativamente bom, enfim, todas as coisas. E aí, na hora que sai o resultado, essas pessoas que estão posicionadas começam a realizar os seus lucros. Então, acaba que encerra no campo negativo, porque o pessoal que estava comprado lá atrás começou a vender para colocar lucro no bolso, né? Então, é muito comum esse tipo de movimentação em ações, tá? Mesmo com resultados positivos. Inclusive, tradar balanço é extremamente complicado por causa disso, porque às vezes você fala, pô, essa empresa aqui é sensacional, mas aí você compra e na hora do resultado fica no campo negativo porque o pessoal começou a executar. Bem comum. Exatamente. Turma, apesar de se chamar mercado à vista, as operações no futuro. Então, no dia que sai o resultado, basicamente o mercado já está pensando o que esse resultado traz de sinal para o próximo trimestre, tá? Por isso que muitas vezes tem um resultado positivo, mas tem coisas ali indicando um próximo trimestre mais fraco, a ação cai e vice-versa. O resultado pode vir fraco e a ação subir, porque no próximo trimestre está indicando um crescimento, algo mais forte ali de lucro. Certo, Isa? Exatamente. E é isso aí, Ariel. Eu quero que nós todos sejamos smart moneys. E aí, conseguiu entrar lá na playlist, Ariel? Vamos, então, enquanto isso, fazer aqui do Eric. Eric, você não falou pra gente como que tá seu apartamento ainda, hein? O Eric já mandou aqui Bradescão. O Eric só com as Bradescão. ações aí dos grandes investidores, né? Aquelas ações de alta liquidez para ele conseguir entrar e sair sem dificuldade. Exatamente. Vamos aqui, então, fazer a análise de Bradescão para o Eric. Grande. Que o Eric é investidor institucional, né? O Eric Para ele milhões. boleta através aí do JP Morgan. Falando em boletar grandes quantidades, Marco Polo, Isa, que a gente tinha visto grandes compras do Itaú, lembra? Hoje, Itaú compra mais 1.850.000 quantidades, basicamente a mesma quantidade que comprou ontem. Parece que não sou só eu que estou vendo uma oportunidade nesse papel. Não é mesmo, Watson? Pois é. Frasezinha do Aí, Sherlock ó, Holmes. Sherlock e Aqui, Watson ó. também, uma boa dupla. Eu sou Sherlock, nem vem não. Pode ser, não tem problema não. Eu sou mais velha. Falando em Então Sherlock, não, perdão. Falando em Sherlock, aqui na ação que a Eli pediu, o Scotiabank, o Banco da Escócia, comprou quase 800.000 quantidades de Marfrig hoje no leilão. olha, os escoceses estão precisando de carne, hein? Não vou nem falar nada. Porque lá eles. Não vou nem falar nada eu falando, né? Então. Mas escoceses estão comprando carne. Vamos lá, Só gente. para não acharem que eu estou passando fake news também, ele foi um banco criado na Escócia, turma. Foi fundado aí, há uns 200 anos. Atualmente a sede dele é no Canadá, tá? Mas carrega esse nome justamente por ter sido fundado na Escócia. Boa. O Banco do Brasil, olha, pensando aqui, Bradesco. Então hoje encerrou caindo 0,46. Estão acompanhando aí o índice. 8 centavos, está 17,47. Bradesco é um excelente banco para poder montar position também, tá? E ó, você pode talvez ser um smart money aqui no Bradescão, hein? Eric? Acho que você é realmente investidor institucional, hein? Média, o volume dentro da média. E aí, fazendo uma projeção FIBO, pode ter o pontinho aí dos 18,34, depois nos 18,96 e o topo do ano ali no meados de 21,86. A gente já tinha feito uma análise
E aqui virou uma resistência ali nos 18,05, tá, galera? E vamos ver. E aí ele pediu pra gente falar de Marfrig, grande Marfrig, todo dia aqui. A ação do Gabriel. Esse aqui é o Gabriel, que é o MBRF. É o Sabe o investidor que eu almocei institucional. hoje, Isa? Nuggets. Nuggets. Não me aguentei. Puta. Você sabia que tá, é quase como almocei nuggets também? Mas Sério? aí eu. Mas eu É. almocei na minha avó. Ah, eu liguei pra minha avó no almoço enquanto eu almoçava nuggets. E nem é graça. Literalmente. Pão com manteiga não, Guilherme. Eu tomo 2 cafés da manhã. Eu sou igual um hobbit. Tomo uma, mas em vez deles, eles tomam em sequência, né? Eles tomam o de jejum e depois o segundo café da manhã. Eu tomo o de jejum, aí eu almoço e tomo o segundo café da manhã na janta. Isa, vou te Então, dar a dica Marfrig, agora, hein? Ah, manda. tem que ser aquelas baguete com queijo em cima e daí manteiga. Nossa, sensacional. Na chapa? E se você ainda pegar essa baguete, colocar no forno com azeite, salzinho, um pouco de sal ali, flor de sal e orégano, cara, top. Essa é nova, essa daí eu tô por fora. Esse daí, ó, mandei a braba, hein? Quem fazer essa receita aí, cara, depois comentei para vocês verem. Mas aqui, Marfrig, buscando a média ali de 20, tá dentro dessa consolidação no bloco vermelho aqui da FIBO, podendo chegar no 17,67 ali. Grande ali, nossa parceira de ações em foco, podendo chegar ali nos 22,48, tá, turma? Hoje caiu 0,32, está aí nos 15,45. Aí ele manja também do café da manhã. Boa. Top. O que o Guilherme falou ali? Ó, não sabia, não. Achava que o pessoal comprava e mantinha por séculos, tipo o Barsi. Mas acho que são metódicos de investimento, São métodos de métodos de investimento. investimento. Isso. É, é Que isso o aí. Ariel consegui, show de bola. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Tamo junto, Ariel. Aproveite lá para aprender mais com o portfólio. Hoje sai mais um vídeo, semana que vem sai outro. E vamos seguindo. Baby Shark, o segredo do day trade é simples: comprar barato, vender caro e descobrir qual dos dois é o barato. É isso aí, Baby Shark. Tururu. É. E Achei que ia falar aí, ó, pão com manteiga. aí ele Ó, manja também, ó. Tomei café da manhã e ali tomei outro café da manhã. Sem almoço para não variar meu dia. ué, Ô, louco, mas tem que almoçar ele. só faz café da manhã, não almoça? Como assim? Aí não Ai, pode. ai. Aí é pra acabar que nem a Boa. produção fala. Pra acabar. Como que é que vocês falam? É Aí pra é pra acabar acabar. e o... Não, em inglês Vai lá. tomando. Go drinking. Go drink. Então Isso vamos aí, para as Márcia. maiores baixas. Olha, outra bem conhecida, mas essa daqui teve polêmica, né, galera? Essa daqui está nas maiores baixas, mas ela é polêmica. Sim. Teve aí uma questão bem jurídica, vamos falar assim, Braskem, um greenwashing, para termos em mercado financeiro, é isso. Podendo chegar aí nos 5,51, tá? Pô, a gente tá falando de comida, agora fica com fome, hein? Mas hoje eu não vou jantar café da manhã. Hoje eu vou jantar uma pizzinha. Achei que era nuggets. Ah, eu queria, viu? Eu comprei um monte de nuggets hoje, eu fui no supermercado. Não, pronto. Já faz o nuggets. Eu vou ter que ir hoje à noite comprar mais nuggets. Que o daqui Nossa, acabou. a gente só vive de nuggets, pelo visto. Sim. Aqui, ó. Volume acima da média. Vendona em Braskem. Caindo 10,27. E olha isso, cara. 86 centavos. 10,27% de queda. R$ 7,51.
Por isso que atenção aos valores das ações, cara. Tem que tomar cuidado com as ações. Quase formou um Marubozu, mas tem uma leve sombrinha para cima e para baixo. Mas poderia ser um Marubozu. Aí em Braskem, tá? Tem alguma coisa para pontuar em Braskem? Dependendo da taxa de aluguel, num pullback dá para vender. Só isso que tem para falar. Ô, louco. Vamos lá. Guilherme, Isa ou Gabriel, como vocês falam? Ah, aqui vão entrar, aqui vão sair. Como que vocês fazem análise apenas gráfica ou pelo conceito e projeção? Ou é bate um suporte compra, bate um resistente vende? Então, Essa Guilherme, é são vários simples. métodos. Oi? Essa é simples, porque eu faço de um jeito e você faz de outro, né? Tipo, eu compro ali justamente por causa do balanço, da projeção que eu faço de acordo com os resultados. Então, se a ação está negociando, por exemplo, X vezes preço-lucro, e aí eu acredito que ela possa melhorar operacionalmente até, sei lá, 5 vezes lucro, enfim, quantas vezes seja acima do que eu comprei, eu só faço o cálculo de quanto daria isso em preço para ver qual que é meu alvo. Já a Isa tem esse lado técnico, né, Isa? Eu faço duas análises, tá, Guilherme? Eu mexo tanto com análise fundamentalista, só que eu não vejo por número, por múltiplos. Eu vejo, obviamente, o múltiplo, mas eu também vejo mais o por detrás da empresa. E também eu faço análise técnica. Não tem melhor ou pior, tá? Apenas são análise. Inclusive, quanto menos viés você tiver externo, melhor é, tá? Porque às vezes traz muito ruído para sua análise e você acaba olhando muitas coisas, tipo, eu vou colocar todos os indicadores de análise técnica, vou pôr todos os indicadores de análise fundamentalista. Isso acaba prejudicando o seu posicionamento, porque o mercado, ele dispõe, né, pelo menos na ideia do mercado forte, é que ele poderia dispor todas as notícias relevantes da empresa pública, mas não é isso que acontece, a gente sabe, né, que tem muita questão que às vezes fica por dentro, mais por dentro da empresa, enfim, não é unânime esse conhecimento geral de todas as companhias. Então, já que a gente trabalha mais numa forma semi-forte dentro do mercado, a gente tem que ir se adequando de acordo com os modelos que a gente se sente mais confortável. Então, eu, por exemplo, eu gosto de ver preço e a análise fundamentalista. O Gabriel, ele olha mais para a parte de múltiplos. E assim a gente consegue ter duas visões diferentes. Tanto é que várias vezes aqui a gente já discordou sobre algum ativo, né? Sim. Marfrig mesmo, por exemplo, né, Isa? No É, técnico, ela está indicando aí uma continuidade de baixa, mas na parte de qualidade operacional, resultados, eu não vejo ela muito abaixo. Vejo, tipo, como limite aí a região dos 14 e pouquinho, vai, no sentido dos múltiplos. Não veria a Marfrig abaixo disso, fazendo sentido, né? Óbvio que o mercado é soberano, mas para minha concepção, não veria a Marfrig abaixo desses níveis. é, exatamente. Olha, ele toma café da manhã e café da tarde, agora entendi. O Ariel, o nosso plano de trade é perfeito até começar a operar. Não, não é isso, Ariel, é que a ansiedade ela pode prejudicar. E aí, se você estiver aqui na mid, você tem apoio da Michelle também para dar um help nisso daí, hein? Sim. É, Não, a Eli ali só toma café da manhã e café da tarde, né? Pelo visto. Não tem almoço nem janta. é verdade. Ó, Guilherme, estou no fim do ciclo de mercado. O pão com cheddar está sendo manhã, almoço e janta. É isso, tem hora que é miojo, café da manhã, almoço e janta. A gente vai se virando quando pode, né? Amanhã já aumento, já lanço 20 pão francês. É isso aí, sextou daí, né? Aí Olha, dura olha, 3 dias, né? 20 pão? a pizza, a pizza tem 8 fatias porque a autoestima tem limites. Ela tá fazendo trade aí também agora de pedaço de pizza. Já Puta, ficaram essa eu não sabendo que entendi. teve uma pizza que foi comprada por 1 Bitcoin? Inclusive é o Ah, dia da sim. pizza. Muitos anos atrás, né? Não foi uma só, E o foram Baby duas. Shark aí. Meu gerenciamento de risco está ótimo. O problema é
gerenciamento da minha mão quando ela clica em comprar. Então, isso daí é um viés comportamental, viu, Baby Shark? Não é só você que passa por isso, não, tá? Então, e assim, trader extremamente muito experiente passa por isso também. Então, não se sinta só. E, obviamente, que a análise de risco é fundamental. O Guilherme, tinha que ter um workshop com vocês. Acho muito interessante de como analisar do zero uma ação, quando é bom entrar e sair, montagem de carteira, essas coisas. Olha, e ficar a Boa. dica aí para mídia, hein, hein, Gabriel, para a gente fazer um workshop Bora, com os turma. mideiros, A gente cria tudo que vocês quiserem, só precisa ter o interesse de vocês, tá? Vocês demonstrando que gostam de aprender sobre como investir em ações, como ali montar o seu portfólio, a gente monta treinamento, monta curso, monta imersão, o que vocês tiverem interesse a gente monta, tá? Conteúdo é Exato. que não vai faltar, né, Isa? E nem resenha, né? E pão na É, chapa. No workshop a gente faz, se for ao vivo, a gente a faz gente o o pão na chapa e teu pão na café com chapa. leite. É, exato. Não, É. café com Nescau. Ô, leite Café com com Nescau. Nescau, leite com Nescau e café com leite. Isso aí. Sobremesa um queijo Minas com doce de leite. Você que tá em Ah, Bragança aí, busca rapidão. é verdade, tô pertinho aqui. Pior que tem um doce de leite na minha geladeira, ó, eu já tô até pensando, porque eu tô com fome. Não oferece nada, hein? Rapaz. Eu aqui todo dia, não. Ué, Nuggets, nuggets, nuggets. Aí você agora com doce de leite, cadê? Manda mas você no. tá, sei lá, 200 quilômetros de mim? 99 entrega, os motoboy. O cara vem dando grau na Ah, estrada com doce de leite. vamos lá, que a gente tem 4 minutos para passar por duas ações. Bora lá, bora lá. Vamos lá, CSN, então. Opa, peguei errado aqui. Aí a companhia das construções, caindo que nem pedra no rio, sabe? Quando joga, é CSN aqui. Não sei se Essa é alguma daí. notícia relevante, mas 8% de queda, 45 centavos, R$ 5,18, tá? Passou nossa FIBO que nem viu. Vamos ver se tem algum pontinho lá atrás. Aparentemente tem um aqui. Vamos deixar um. Está lá em 2020, essa queda de CSN. Então aqui é to the grave, hein? CSN. É, To the hoje não teve grave. nada, não, Isa. A única coisa que teve foi que a gente comentou ali na terça da venda da fatia dela para desalavancagem, né? É, tem essa De questão aí também, resto, né? de resto, nada. Vamos lá. Mas isso, Agora, outra que tá sempre isso aqui. é, Eu sou a maior consumidora de Raia Natura. Drogasil. Não, Natura não. Natura nem tanto. Raia Drogasil, eu vou ter que ir lá daqui a pouco, né? Também antigripal não fez tanto efeito. Tem que comprar uns novos É, lá. então, depende aí do, do genérico que você pega, hein? Então, a Radragazil buscando os 15,99, 16, caiu 5,48% hoje, 96 centavos, 16,55. E volume dentro da média. Nossa, cadê um volume mó agudo aqui na minha orelha. Sim. Dentro da média aqui. Então, Raia Drogazil buscando aí nosso suporte nos R$ 16, tá, Não, galera? Raia Drogasil a gente tinha feito projeção, né, Isa? A gente fez a Fibozinha, tá aqui. A gente fez Não, uma. projeção de baixa. A posição de baixo. Não, eu que tinha feito na terça. Foi na terça, né, que ficou minha tela. Ah, verdade, foi terça-feira. A gente fez Só a que projeção de baixa na sua. Só que no sim, meu deixa já eu pegar tava faz aqui. tempo já. Me dá um segundo que eu tô abrindo aqui. Que a projeção ela fica de acordo com o layout. Aí tem que achar em qual layout que foi. Dois segundinhos que eu já acho.
Isso aí já era, já. Já estamos nessa projeção aqui de baixa, cara. Calma, vida, tá de boa. Tô achando aqui, tô achando, tô achando. Não achei, vou fazer de novo. Laranja mecânica, Bora, vamos aí. vambora. Vambora, calma, calma, relaxa, relaxa que vai dar tempo de você fazer seu Nescau aí. Tá tranquilo. É, tem que ser nesse caldo de noite, que se tomar café, não durmo. Problema de insônia. Deixa eu pegar aqui a projeção, colocar aqui certinho. Aí, pronto. Turma, alvo de Raia Drogasil tá lá nos 14,18. Conflui aí contigo, Isa? Oi? Próximo alvo de Raia Drogasil tá lá nos 14,18, depois 12,26. 14, vamos colocar então aqui os pontinhos. 14 e 18. Ai, Cacilda. 14 e 18, e o outro? 12,26. 12 e 24. Estão aqui. É um pouquinho diferente, mas dentro aí dos quadrantes, tá? Então aí Sim. temos o próximo dentro do meu FIBO 15,98. Aí tem o do Gabriel nos 14,25. Aí tem essa aqui que é o suporte More nos 12,97 e depois 12,26, tá? Show. Perfeito. Isa, e é com essa projeção de Raia Drogasil que a gente encerra mais um Ações em Foco. Turma, agradeço a presença de todos vocês, tá? Só lendo aqui o restante das mensagens, Isa tem que diferenciar, tipo um Rap 10, panqueca fina e salgada, aí é bom. O Gabriel manja de tudo, aí é café com leite. Não entendi essa. Tinha que ter também uma cesta maluca, tipo botar a Isa para fazer trade no dia a dia, botar o Pedro e o Brunão para analisar a ação. Aí ia ser engraçado, hein, galera? E aí ia ser É, engraçado. sexta maluca. Pois é. Não tem dia do cabelo maluco na escolinha? Aí faz a sexta maluca. Amanhã não é sexta maluca, mas é sexta dia de Brasil, né, Isa? Já tá de Nuggets e Ambev? É, Ambev não. Tô de Coca-Cola e Nuggets. Mas se já é suficiente. É o que precisa, né? E ketchup e mostarda. Nossa, eu amo Nuggets com Aí, mostarda. aí tem todos os nutrientes que o corpo humano necessita, né, Isa? É, então, pra ser inteligente assim, só isso. Turma, agradeço aqui a presença de todos, agradeço os likes, a participação, a interação. Não esqueça, para quem está assistindo o vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos, comentar aqui o que você está achando da análise e também se você tem interesse em um treinamento nosso, uma imersão, para que a gente te ensine a como analisar uma ação, tanto de forma fundamentalista quanto de forma técnica. Tá bom? Vou passar para a Isa se despedir e daí hoje a live encerra na gente. Beleza, turma? Um abraço e até amanhã às 8 horas da manhã. É isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada, produção. Obrigada, Gabriel. Deixem o like. Vamos ver se rola fazer a imersão aí. O pessoal gostou, né? Pediu. Vamos ver se dá certo essa ideia. E até amanhã às 5 da tarde. Boa, valeu, turma. Um abraço.